Seja muito bem-vindo ao nosso canal de tecnologia. Tecnologia Astrobyte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta e compartilhe. Considere se inscrever no canal para mais vídeos como este. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Prepare-se para uma jornada fascinante através dos céus e das estrelas, enquanto exploramos a incrível história da SpaceX e seu impressionante foguete Falcon 9. O futuro da exploração espacial começa aqui. Em dezembro de 2015, a SpaceX fez história ao pousar com sucesso um foguete Falcon 9 de órbita de volta à Terra, inaugurando a era da reutilização de foguetes. Nos 8 anos seguintes, a SpaceX continua sendo a única empresa capaz de fazer essa façanha, pois ninguém mais conseguiu realizar. Embora Elon Musk seja considerado um gênio da tecnologia, há mais do que isso por trás do sucesso da SpaceX. O diferencial fundamental é a tecnologia de foguetes reutilizáveis, que a SpaceX reinventou de maneira inovadora. Embora outros tenham considerado a reutilização de foguetes no passado, a SpaceX tornou-se uma realidade. Mesmo a Blue Origin pode lançar foguetes como o Falcon 9. Tudo isso faz parte da emocionante corrida espacial. Outros líderes da indústria aeroespacial argumentam que foguetes reutilizáveis não são mais econômicos ou sustentáveis do que métodos tradicionais, alegando que aterrissar um propulsor é mais uma manobra de exibição do que uma verdadeira inovação. Para entender o que diferencia a SpaceX, é preciso voltar ao início. Os primeiros propulsores de foguetes usados para lançamentos espaciais eram para missões balísticas com o Titan II reconfigurados quando a NASA se preparou para as missões Apollo à Lua, desenvolvido Saturno V, um foguete gigante que ainda é um dos maiores já construídos. No entanto, a maior parte desse foguete foi descartada no oceano, deixada sem espaço ou abandonada na superfície da Lua, o que representava um desperdício de recursos. Na realidade, a NASA preferiu fazer o Saturno V prolongado na época, pois era a opção mais econômica. O Saturno V foi planejado para apenas cerca de uma dúzia de missões, e construir 12 foguetes incluídos era considerado mais barato do que desenvolver um foguete reutilizável. No entanto, a NASA já estava planejando o futuro e desenvolveu o conceito do ônibus espacial, um sistema de foguete totalmente reutilizável que seria a resposta para um voo espacial humano sustentável. O arquiteto-chefe da NASA, Wernher von Braun, aperfeiçoou esse conceito na década de 1950. Embora ele tenha sido associado ao programa espacial nazista, essa conexão só foi revelada após sua morte. O ônibus espacial se tornou o veículo principal para o voo espacial humano, sendo totalmente reutilizável, com os 2 primeiros estágios retornando por paraquedas e o terceiro estágio planejado de volta à Terra para um pouso em pista. É verdade que, à primeira vista, o ônibus espacial e o avião espacial são reutilizáveis com semelhanças semelhantes, mas há uma diferença fundamental no design. O ônibus espacial era geralmente considerado recondicionado em vez de realmente reutilizável. No contexto de um aeroporto, um avião comercial pousa, é rapidamente limpo, reabastecido e, em cerca de 1 hora, decola novamente com passageiros e carga. Isso pode ser considerado reutilização. No entanto, se o avião tivesse sido completamente desmontado, operado, reparado e montado novamente após cada voo, essa definição de reutilização se voltaria questionável. Essa abordagem não parece sustentável para uma companhia aérea comercial. A NASA caminhou esse desafio com o ônibus espacial, que as técnicas poderiam ser reutilizadas. O procedimento para transportar e reformar um ônibus espacial e seus motores de foguete duplos de volta à plataforma de lançamento após um único voo envolveu cerca de 650 mil horas de trabalho combinado. Isso aconteceu simultaneamente, não sequencialmente, caso contrário, levaria 74 anos para reformar um ônibus espacial. A questão-chave com foguetes reutilizáveis é que eles só têm valor econômico quando há um alto volume de lançamentos para compensar os custos de desenvolvimento e manutenção da tecnologia. A NASA decidiu lançar 12 foguetes adicionais em vez de desenvolver um sistema reutilizável, pois isso era mais econômico.
Para que um foguete reutilizável faça sentido economicamente, é preciso um grande número de lançamentos. O ônibus espacial não voa com tanta frequência quanto a NASA imaginou, tornando-o mais caro para reformar o que o esperado. Assim, as empresas comerciais de foguetes observaram o que aconteceu com o ônibus espacial e concluíram que desenvolver um foguete reutilizável era caro, perigoso e, provavelmente, menos bem-sucedido em relação ao conceito original de design. Se a NASA não conseguisse fazer isso funcionar, ninguém mais teria uma chance. A SpaceX trouxe uma abordagem totalmente diferente da NASA e dos demais em sua missão de reutilização de foguetes. Começando com o foguete Falcon 1, a SpaceX já estava recuperando e reutilizando o primeiro estágio e o veículo do estágio superior, tornando-os capazes de realizar pousos propulsivos no local de lançamento. No entanto, a recuperação do segundo estágio foi um desafio maior, mas a SpaceX já estava olhando para isso desde o início. A lógica por trás disso é que, enquanto os projetos superiores de foguetes convencionais são relativamente simples, consistindo em um motor, tanques pequenos e uma plataforma de carga útil, a recuperação do primeiro estágio é muito mais útil, já que ele pode ser totalmente reutilizável e não apenas recondicionado. A chave é voar com frequência suficiente para tornar o esforço extra-economicamente viável. A SpaceX tentou usar paraquedas em seus primeiros estágios do Falcon, mas a física não permitia isso. A diferença entre os boosters do ônibus espacial e os do Falcon 9 está nos detalhes. Os propulsores do ônibus espacial eram pequenos e leves, sendo propelidos por foguetes sólidos. Eles se separavam a uma altitude relativamente baixa e, portanto, a uma velocidade mais baixa, cerca de 3.800 km por hora. Eles eram usados principalmente para tirar o ônibus espacial do chão e para a parte mais densa da atmosfera. Em contraste, um reforço do Falcon 9 tem que fornecer uma quantidade significativamente maior de velocidade para o estágio superior, para que o motor de pacote final possa continuar a acelerar a carga útil na direção à órbita. A diferença na missão e na física envolvida faz com que a recuperação por paraquedas seja inviável para o Falcon 9, que depende do pouso propulsivo para retornar e ser reutilizado com sucesso. Isso mesmo, o impulsionador do Falcon 9 voa muito mais alto e mais rápido, atingindo velocidades superiores a 8.000 milhas por hora na seleção de estágios. A fórmula para a energia cinética é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, e no caso do impulsionador do Falcon 9 que acabou de lançar uma carga útil orbital, isso significa uma quantidade significativa de energia, tornando inviável o uso de paraquedas para recuperação. A filosofia de Elon Musk, fundador da SpaceX, é baseada em lançar foguetes usando uma técnica de pouso propulsivo, aproveitando os motores do próprio foguete para desacelerar e pousar com soluções. Essa abordagem é fundamental para a reutilização bem-sucedida dos foguetes da SpaceX. A SpaceX opta por adicionar paraquedas para diminuir a velocidade do impulsionador Falcon 9 durante a reentrada na atmosfera por algumas razões importantes. Os motores do Falcon 9 têm uma dupla finalidade, funcional como um escudo térmico eficaz para proteger ou impulsionar durante a reentrada na atmosfera. No cenário de pouso em um navio-drone, o impulsionador diminuirá a velocidade ao atravessar a atmosfera e, embora não esteja mais viajando a velocidades orbitais, continuará a desacelerar à medida que atravessa a atmosfera devido ao atrito. Quando a reentrada começa, o impulsionador vira e aponta os motores na direção oposta para realizar uma queima de reentrada. Isso ajuda a reduzir a velocidade e, mais importante, a criar um campo de força sobre o foguete que o protege do calor extremo da reentrada. Isso é o que cria uma impressionante nuvem de fumaça e fogo que se forma sob o foguete. O impulsionador continua a desacelerar à medida que atravessa a atmosfera e é guiado pelo grau aerodinâmico. No último momento, os motores são reacendidos para garantir que o impulsionador atinja uma velocidade zero no momento em que as pernas de pouso tocam a plataforma flutuante. A SpaceX repetiu esse procedimento mais de 100 vezes, tornando-o aparentemente fácil de executar com sucesso nos dias de hoje.
É verdade que SpaceX passou por muitas tentativas e erros, bem como vários ciclos de atualização, antes de aperfeiçoar o Falcon 9 e alcançar sua forma final em 2018, conhecida como Bloco 5. A maioria das empresas de foguetes não passa por um ciclo ativo de desenvolvimento após o início das operações. Geralmente, o design inicial permanece ao longo do ciclo de vida do produto. Isso ocorre porque os foguetes são notoriamente temperamentais e perigosos, e qualquer mudança no design introduz uma variável desconhecida que pode levar a falhas. No entanto, a SpaceX segue a filosofia de Elon Musk de que, se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente. Eles gostam de experimentar, aprender com os fracassos e atualizar continuamente seus foguetes para melhorar o desempenho e a reutilização. O processo de desenvolvimento de foguetes é desafiador, mas a SpaceX demonstrou a importância da inovação constante para alcançar o sucesso na exploração espacial. Vamos começar com a versão 1 do Falcon 9. A primeira iteração do Falcon 9 foi menor, com aproximadamente 46 metros de comprimento e uma potência de apenas 1,1 milhão de libras de empuxo. Embora a SpaceX já tivesse a intenção de tornar o Falcon 9 reutilizável, a versão inicial não possuía as notas aerodinâmicas nem as pernas de pouso para possibilitar o retorno controlado. Eles queriam garantir que o foguete funcionasse corretamente antes de pensar em recuperá-lo. O Falcon 9 versão 1.1 cresceu significativamente, medindo mais de 68 metros de comprimento e foi o primeiro a usar o motor Merlin 1D e o layout Octave do mecanismo. Isso aumentou o impulso total para 1,3 milhão de libras, tornando-o capaz de realizar retornos controlados. A SpaceX iniciou uma experiência com essa capacidade em testes de pequena escala, tentando trazer o foguete para pousos suaves no oceano aberto. Foi apenas na missão CRS-3, em abril de 2014, para reabastecer a Estação Espacial Internacional, que o Falcon 9 recebeu seu primeiro conjunto de pernas de pouso. E na missão CRS-5, em janeiro de 2015, o primeiro conjunto de notas aerodinâmicas foi adicionado para obter controle mais preciso durante a queda livre na atmosfera. Isso deu à SpaceX confiança para tentar o primeiro pouso em um drone, que, naquela ocasião, não teve sucesso. A SpaceX chegou surpreendentemente perto de alcançar um pouso bem-sucedido com a versão 1.1 do Falcon 9, algo que era considerado impossível na época. Nenhum foguete da versão 1.1 havia proposto com sucesso até então. Em junho de 2015, o Falcon 9 sofreu uma falha em pleno ar e se desintegrou. Essa falha levou a uma pausa nas operações até que a SpaceX pudesse retornar com uma revisão do design do reforço, conhecida como Falcon 9 versão 1.2 ou Falcon 9 Bloco 5, que também é referida como empuxo total. O Falcon 9 Bloco 5 é maior, com cerca de 70 metros de comprimento, e obteve um aumento significativo de potência, atingindo 1,7 milhão de libras de empuxo. Grande parte desse aumento de potência veio da SpaceX resfriar seu oxigênio líquido e combustível de foguete para temperaturas mais baixas, o que aumentou sua densidade de energia. O Falcon 9 Bloco 5 passou por uma série de pequenos ajustes e variações ao longo dos anos, à medida que a SpaceX se preparava para finalizar o foguete em sua forma final. A razão para isso foi tornar o Falcon 9 adequado para transportar tripulações da NASA. Embora seja aceitável brincar com variáveis quando apenas dinheiro e equipamentos estão no jogo, uma vez que um foguete é considerado seguro para transportar seres humanos, as mudanças param. O Falcon 9 Bloco 5 tem o mesmo tamanho da versão anterior e é apenas um pouco mais poderoso, com um impulso total de 1,8 milhões de libras. Uma sugestão visual óbvia para identificar essas variantes é a tinta preta no meio e nas pernas de pouso. As verdadeiras atualizações aqui estão focadas em aumentar a reutilização geral do foguete de reforço. Enquanto a SpaceX recuperou o Falcon 9 em algumas situações, na maioria das vezes eles não o reutilizaram muitas vezes. O primeiro lançamento da SpaceX usando um Falcon 9 recondicionado ocorreu em março de 2017 e mantém um reforço recuperado cerca de um ano anterior. Além disso, com o Bloco 5,
a SpaceX atualizou as bombas turbo internas de seus motores Merlin após descobrir que elas tinham microfissuras. As aletas de grau nas laterais do foguete também foram reforçadas com uma atualização de alumínio para titânio. Na época, essas aletas eram as maiores peças individuais de titânio já fabricadas e, portanto, extremamente caras. A SpaceX fez várias melhorias no Falcon 9 Bloco 5 para aumentar sua resistência ao calor durante a reentrada e dar-lhe maior controle sobre o ângulo de ataque enquanto descia pelo ar. O foguete inteiro recebeu um revestimento de proteção térmica para reduzir a absorção de calor em toda a sua estrutura. Além disso, um novo escudo térmico líquido reutilizável e substituível foi adicionado à base do foguete para maior proteção dos motores e do sistema de encanamento. As pernas de pouso no Bloco 5 foram atualizadas para permitir que se estendam e se retraem. As pernas anteriores não puderam ser dobradas novamente após o pouso e tinham que ser desparafusadas e removidas. A SpaceX também fez melhorias nos COPVS, contentores de pressurização de fibra de carbono de alto desempenho, no Bloco 5, que são usados para armazenar gás hélio de alta pressão para manter a pressão dentro dos tanques de combustível à medida que são esvaziados. Uma falha em um COP foi associada às explosões anteriores do Falcon 9, uma em voo e outra na plataforma de lançamento. Todas essas melhorias de reutilização foram renovadas há 5 anos, e o Falcon 9 Bloco 5 continua sendo uma referência na indústria aeroespacial. No início deste verão, em 10 de julho, a SpaceX lançou e pousou com sucesso o reforço Falcon 9 B1058 pela 16ª vez. Este é o mesmo reforço que lançou os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken para a Estação Espacial Internacional em maio de 2020, marcando a primeira vez que uma tripulação voa em um foguete da SpaceX. A SpaceX originalmente estimou que o Falcon 9 Bloco 5 seria capaz de até 10 lançamentos e pousos, mas essa projeção de vida útil aumentou para 15 e agora a SpaceX certificou o B1058 para até 20 lançamentos. Com base em testes de vibração de engenheiros da SpaceX, acredita-se que o Bloco 5 poderá suportar até 60 lançamentos e pousos. Para comparação, o ônibus espacial Discovery completou 39 missões ao longo de sua vida útil. Isso demonstra que o Falcon 9 é um foguete extremamente reutilizável e eficiente em comparação com a tecnologia anterior. No emocionante mundo da exploração espacial e da indústria aeroespacial, a SpaceX tem se destacado como um verdadeiro pioneiro. Ao longo dos anos, eles revolucionaram a ideia de foguetes reutilizáveis, tornando-se líderes no setor. Neste vídeo, exploramos a jornada da SpaceX na criação do Falcon 9, um foguete que desafiou as expectativas e conquistou novos patamares de reutilização. Acompanhe-nos enquanto detalhamos as atualizações, inovações e o incrível sucesso do Falcon 9, que agora nos faz pensar no futuro da Starship e do que ela pode trazer para a exploração espacial. Gostou deste vídeo? Se sim, não esqueça de dar um like e também de se inscrever no canal Tecnologia Astrobyte para mais conteúdos incríveis sobre tecnologia. Suas interações nos ajudam a criar mais vídeos interessantes. Até a próxima!